Essa semana o Congresso Nacional aprovou um projeto que resolveu grande parte dos problemas dos alunos que vivem hoje com crédito educativo. São hoje quase 1.900.000 estudantes que estudam com aquele crédito chamado FIES, não é? Que é um crédito educativo, em que o aluno recebe um crédito do governo para poder estudar, para fazer o seu curso universitário e depois da sua formação ele retribui com parte desse recurso para o governo. Portanto, é um empréstimo que o governo faz, claro que subsidiado. E nós estávamos com esse problema desde março que os alunos não recebem, ou seja, as universidades não recebem, consequentemente os alunos passaram a ter um grande problema porque não conseguiam mais ter tranquilidade para estudar, porque as escolas não recebendo, os professores estavam. Então isso criou um grande problema. Felizmente, essa semana, a Câmara, o Congresso Nacional, Câmara e Senado reunidos, aprovaram uma suplementação de crédito, que isso resolveu o problema e, felizmente, as pessoas passam a estudar com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de tranquilidade. Isso é o Congresso Nacional cumprindo a sua parte. Estudantes que agora recebem novamente seus créditos, passam a ter a tranquilidade, passam a estudar melhor para se preparar para um Brasil melhor. O Brasil que nós acreditamos, o Brasil que nós esperamos. Alguns acham que o Brasil pode acabar amanhã e não estão preocupados com a próxima geração. Alguns preocupam-se só com a próxima eleição. O governo que nós estamos vendo atualmente tem se preocupado muito com a próxima geração. E é esse governo que nós estamos na expectativa de que possa construir uma sociedade mais justa, mais digna e que coloque o ser humano em primeiro lugar. É a Câmara Federal, é o Congresso Nacional cumprindo o seu papel. Olá, estamos iniciando uma nova temporada na Rede Brasil de Televisão. E é um programa que tem a expectativa de trazer informações sobre o mundo político, informações sobre a sociedade, enfim, informações sobre aquilo que surge no dia a dia e opinião de pessoas muito importantes. E para iniciar esse programa hoje, nós temos aqui uma pessoa muito especial, deputado federal já por alguns mandatos, que é o deputado João Campos, eleito por 4 vezes pelo estado de Goiás. João é um homem que conhece de tudo, é delegado de polícia, é pastor evangélico, é um grande defensor das causas da segurança pública aqui na Câmara Federal. João, é uma alegria muito grande estar com você aqui hoje no nosso primeiro programa da Rede Brasil de Televisão. Olha, primeiro eu quero te cumprimentar, não é, pela iniciativa de ter um programa, conversar com a nossa gente de todo o Brasil através da televisão. Depois te agradecer, não é, por me convidar para estar nesse primeiro programa aqui com você. Parabéns, é um prazer. Muito obrigado, João. João, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias aí a Câmara votou a PEC 241 e a gente viu mobilização aí no Brasil inteiro, principalmente do pessoal da esquerda, do pessoal do PT, de uma juventude aí que na realidade nós vimos lá na Câmara, aquela confusão, tudo meninada de 14, 15 anos e tal, e a gente viu muita gente aparelhada, quando você conversava com aqueles adolescentes, fazia 2 perguntas, já não sabiam mais porque estava lá. Qual a tua avaliação da PEC 241? Os estudantes dizem que vão tirar direitos deles, os trabalhadores, alguns acham que vão ter os seus salários congelados, os funcionários públicos, outros acham que vão congelar a saúde. Dá um pouco a tua impressão desse quadro todo. Deputado Gilberto, veja aqui, eu votei a favor da PEC 241 no primeiro turno. Votarei a favor da PEC no segundo turno. Estou convencido de que a PEC 241 não prejudica o trabalhador, não prejudica o servidor público, não tem impacto na saúde, na educação do país, na segurança pública. Me parece uma distorção. É que, na verdade, o pessoal da esquerda, o PT, tem uma facilidade muito grande de comunicação, principalmente nas redes sociais. Ora, o que é que causou 12 milhões de desempregados no país? Não foi a PEC, foi a política absurda do PT, do governo. Ora, o que é que vai impedir construções de novos hospitais, de novas escolas,
ter um aumento salarial para o trabalhador. Não é a PEC. Foi essa política desastrosa do PT. Ela que acabou o dinheiro do país. Acabou o dinheiro, desarticulou a política econômica do Brasil, estrangulou a administração pública brasileira, porque aquele governo gastava muito mais do que tinha. Aí subiu o juros, subiu a inflação, desemprego, enfim. A PEC é para estancar esse processo. Se nós não tivermos a PEC, hoje tem 12 milhões de brasileiros desempregados pelo PT, o governo do PT que causou isso. Amanhã será 15 milhões. Com a PEC não. Com a PEC a gente coloca o Brasil nos trilhos, o mercado passa a acreditar no governo, o Brasil lentamente volta a crescer, aí vamos ter de novo. Não um milagre do dia para o outro, mas vamos retomar o crescimento com geração de emprego, geração de renda. A questão do servidor público. Servidor público agora não vai ter mais aumento. Já não tinha. Esses 13 anos de governo do PT, qual foi a categoria que teve aumento de salário? Por exemplo. No máximo reposição. Só reposição. Da inflação e parte dela. Só. Veja você, eu e você... somos membros agora de uma comissão especial aqui na Câmara que garante reposição parcial, inflação, de 2012 para cá, para a Polícia Federal, delegados, agentes, peritos, escrivães, etc., Polícia Rodoviária Federal, peritos agrários, servidores do DENIT e técnicos de políticas sociais. Ora, nenhum centavo de aumento. Apenas reposição da inflação, que também está acontecendo numa outra comissão que nós fazemos parte, com o pessoal da Receita Federal, auditores e analistas. Ora, já não havia aumento, era só reposição de inflação. E a reposição de inflação, a 241 garante. Ela diz que a cada ano o valor das despesas serão corrigidos pela inflação do ano anterior. Está garantido. Que já vinha sendo praticado. Então veja, essa coisa que o PT, a esquerda está passando para a sociedade, principalmente para a juventude, olha que a 241 é para estancar esse processo, ela não prejudica. É para o Brasil não quebrar, não virar uma Venezuela, é mais ou menos isso, que é a minha visão também disso, não é? Porque do jeito que o país está indo, com alto endividamento, o país emprestando dinheiro todo dia no mercado, a 14,8, para cobrir rombos de estatais, na realidade, você não tem mais o que fazer, não é? Então, eu também votei a favor da PEC 241 e não tem nenhuma dúvida que realmente é a única saída. Enquanto alguns falam, mas eu digo o seguinte, é a PEC da redenção, é a PEC da salvação. Porque se o Brasil não tomar conta ou não se cuidar, gastando mais do que gasta, é igual uma família. Na família, se a pessoa ganha 10 e gasta 20, a tendência é que vai quebrar. Daqui um pouco ela perde a casa, daqui um pouco ela perde o carro, daqui um pouco agora. Vai ter que estancar os gastos. Estancar os gastos é fazer o que realmente a PEC está fazendo, não é? Sem dúvida, veja você, nós nem precisamos buscar exemplos na Venezuela, na Bolívia, aqui no Brasil. O estado do Rio de Janeiro já não paga os salários em dias, não é? O que paga é parcelado. Em Minas Gerais, de igual forma que o estado rico, estou falando de estado rico, não é? O Rio Grande do Sul não dá conta de pagar dívida, não paga a folha de servidor, não dá conta de passar o 12º do Judiciário, da Assembleia Legislativa. Agora eu vou dar um exemplo também de estado pobre. O Amapá, de igual forma, não é? Então, mas que esses normalmente vivem de repasse do governo federal, porque também não tem vida. E o governo também não tem mais dinheiro, como é que faz? Agora, se nós não tivermos a PEC 241, o quadro deixado pelo PT persistindo, amanhã é a União, é o governo federal que vai ter que parcelar salários, aqui não vai fazer o repasse do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Congresso Nacional. Essa é a realidade. Daqui um pouco ninguém tem mais nada, ninguém tem mais salário, não é? Agora, João, me fala um pouquinho de segurança pública. Como é que você está vendo o problema hoje, principalmente no seu caso, por exemplo, como relator na Comissão Especial do Código de Processo Penal? Olha, o Código de Processo Penal brasileiro é de 1941. É claro que ele não poderia ser de 1990. Código tem-se a ideia de ser algo mais perene, mais duradouro. Só que, de qualquer forma, sendo de 1941, evidentemente que já está desatualizado. E há um consenso hoje de que o Código de Processo Penal contribui para a impunidade que está aí. Um exemplo, Gilberto, a quantidade de recursos que são previstos no Código de Processo Penal. Já é difícil da polícia descobrir quem é o bandido. Aí a polícia descobre.
prende. Aí é tanto recurso que é impossível o juiz condenar o camarada, não é? Então veja, eu sou relator do novo código, uma das minhas preocupações é a gente enxugar, equalizar os recursos. Eles precisam existir, mas nós não podemos ter uma quantidade de recursos que, além de garantir ampla defesa, impeça a realização da justiça, não é? Nós vamos enxugar os recursos. Além de enxugar os recursos, nós vamos buscar trazer para a justiça criminal e para a polícia o uso das novas tecnologias que estão aí. Por exemplo, videoconferência. Não há nenhuma razoabilidade hoje com a tecnologia de ponta que temos para a realização de uma videoconferência que a gente tem que montar todo um aparato policial para transportar um bandido de alta periculosidade de um presídio de uma cidade distante para a capital, São Paulo, para o juiz poder realizar audiência. Ora, com a tecnologia que nós temos, fazemos isso através de videoconferência. Monta-se essa tecnologia no presídio, o advogado do preso vai estar lá junto com ele, de cá vai estar o promotor, o juiz, em tempo real se comunicam, realiza a audiência com menos custo, sem ter que atrasar a audiência e sem perigo para a sociedade e para os policiais. É apenas para dar um exemplo do uso das novas tecnologias a serviço da investigação, a serviço do inquérito policial, a serviço da justiça criminal. Então nós vamos, se Deus quiser, ao final das audiências públicas que nós estamos realizando, dos debates, oferecer um novo Código de Processo Penal para o Brasil que contribua para diminuir a impunidade. Hoje o sentimento é de impunidade. Olha, a lei que está aí, ela dificulta a realização da justiça. João, redução da maioridade penal, qual a sua visão? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Entendo que hoje o jovem, de fato, tem absoluta compreensão sobre o lícito e o ilícito, não é? Portanto, a política criminal do Brasil e da maioria dos países do mundo, você define a responsabilidade penal a partir da compreensão da ilicitude. Ora, e nós temos convicção absoluta que esse jovem que hoje mata, estupra, assalta com 16 anos, tem essa compreensão, logo ele tem que ser responsabilizado, não tenho dúvida disso. E aí sim, em relação ao remanescente, aquele que terá a idade inferior a 16 anos, nós temos que alterar o ECA, porque hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente para o adolescente que pratica um latrocínio, por exemplo, o máximo de tempo que o juiz pode decretar a internação dele é 3 anos. Será que com 3 anos, um latrocida de 16 anos vai ser recuperado para voltar ao convívio da sociedade? Como é que o de 18 anos que é latrocida, para recuperar dentro da lógica da lei, não estou dizendo da realidade, que na realidade não recupera ninguém, mas dentro da lógica da lei, é 30 anos para recuperar. Agora, se ele tiver menos de 18, for latrocínio, basta 3, o máximo 3. Essa lógica não existe. Não Se é? ele tiver 17 anos, 362 dias, ele é considerado menor. Eu vi, por exemplo, uma situação de crime acontecida em São Paulo, em que a pessoa acabou praticando um latrocínio, só que ele praticou o latrocínio às 22 horas, e ele completava 18 anos à meia-noite. Consequentemente, por causa de 2 horas, ele acabou sendo menor, quer dizer, sendo considerado perante a lei um menor, e que infelizmente acabou ficando pouco tempo, no máximo uns 3 anos, e acabou indo embora. Quer dizer, é realmente um absurdo. Mas, João, a gente só tem a te agradecer pela sua presença aqui nesse nosso primeiro programa. Nós vamos ter muitos outros momentos para falar. Eu sei que você tem muita coisa boa, você fala muito de agricultura, você fala muito de segurança pública, e uma pessoa como você vai estar sempre aqui no nosso programa. João, muito obrigado pela sua presença aqui, e o Diálogo Aberto vai continuar. Daqui um pouquinho a gente volta, e fique aí, porque tem muita coisa boa por acontecer.
Você sabe o que é uma PEC, ou proposta de emenda à Constituição? Como o nome mesmo diz, é uma proposta que, se aprovada, altera parte do texto constitucional sem que seja preciso convocar uma Assembleia Constituinte. A PEC pode ser apresentada pelo Presidente da República, 1/3 dos deputados federais ou senadores ou por mais da metade das assembleias estaduais de todo o país. Uma vez iniciada a tramitação, a proposta tem sua admissibilidade atestada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, é formada uma comissão especial com representatividade dos partidos políticos para analisar, discutir, apresentar e aprovar o parecer que vai a plenário. Já em plenário, é preciso 3/5 dos parlamentares para aprovar a PEC em primeiro e segundo turno, com intervalo de 5 sessões deliberativas entre um turno e outro. Findado o processo, na casa iniciadora, o que pode ser a Câmara ou o Senado, a proposta segue para a Casa Revisora, que fará o mesmo processo. Normalmente, é um projeto que demora muito na sua tramitação, justamente porque precisa ter a consonância no texto entre Câmara e Senado, e só assim ela será promulgada pelo Congresso Nacional. A ativista do movimento Em Direita Brasil, Patrícia Bueno, esteve na Câmara dos Deputados para defender pautas polêmicas que geram conflitos de interesse. Patrícia, que costuma vir ao Congresso com frequência, conta que a atuação de grupos de interesse junto aos parlamentares é importante para a melhor compreensão dos anseios que vêm das ruas. Desde a época do impeachment, eu tenho vindo direto aqui ao Congresso, cobrar os deputados, acompanhar os trabalhos parlamentares e mostrar que o povo está atento, né? Eu vim acompanhar a instalação da Comissão de Reforma Política. Tem uma propostinha aí de colocar para 3 bilhões ao ano. Deram o nome de Fundo Democrático. Essa era uma das coisas que eu vinha combater. E a outra é o voto em lista fechada. O que é o voto em lista fechada? É fazer com que os caciques partidários determinem quem serão os eleitos, né? Porque eles vão colocar uma ordem numérica de 1 a 70, por exemplo, no estado de São Paulo. E a gente sabe que o partido X só tem tradicionalmente 4 ou 5 deputados. Quem estiver acima do número 7, 8, já sabe que não tem chance nenhuma de eleição e só vão ficar eles, os amigos deles e por aí vai. Acaba totalmente a democracia no Brasil e essa é a resposta ao movimento das ruas que alguns preocupados com a sua imagem estão fazendo. Eu sempre achei que fosse ser difícil chegar aqui no Congresso. É a coisa mais fácil do mundo. A maioria dos deputados, inclusive senadores, também recebem bem assim as pessoas, porque eles precisam até ter esse feedback. A esquerda que sempre se acostumou a ocupar essas salas, mas a gente vê que essa sala é verde, azul, falta um amarelo aqui, mas tudo bem. É uma sala do Brasil, dos brasileiros, e precisa ser ocupada por nós. O plenário, lá em cima do plenário também tem um lugar, as galerias, que quanto mais gente vier aqui, mais as nossas ideias serão colocadas. E o deputado sério, ele gosta do feedback das ruas, do feedback não só na hora das urnas.